Paz do Senhor, meus irmãos, presbítero Paulo mais uma vez aqui. Não repare que entre aspas, falando a desorganização dos livros, porque eu estava agora fazendo um vídeo no meu outro canal no YouTube, Escola de Teólogos, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva lá. Hoje, aqui, neste vídeo, a gente está falando sobre Deus falando em 5 minutos, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Irmãos, hoje eu quero meditar com vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo 3, versículo 4 adiante, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4, que diz assim: E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Meus irmãos, queridos, nós estamos aqui em mais uma mensagem poderosíssima e pedimos ao Espírito Santo para falar conosco, né? Porque a gente aprende na palavra de Deus logo depois de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, cumprindo também a profecia de Joel, capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo acontece e a igreja começa a pregar o Evangelho, né? A demonstrar que, de fato, Jesus deu poder e autoridade para ela, sobrenatural. Concernente a isso, os demônios se levantam, usando pessoas para tentar disseminar, acabar com a igreja do Senhor. Quando nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, né, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54, por exemplo, nós vamos observar que o mesmo Paulo, que estava aqui, frente a frente com Jesus, Jesus demonstrou para ele em uma teofania a sua grandeza, o seu poder, que de fato ele ressuscitou e ele vive, e ele cuida da sua igreja, demonstra que o apóstolo Paulo, que outrora era simplesmente um Paulo perseguidor, ou como queira, como cidadão romano, Saulo, ele perseguiu a igreja do Senhor. Quando Estevão estava, por exemplo, a pregar o evangelho, se tratando de um membro da igreja, a Bíblia vai dizer que o próprio apóstolo Paulo estava em testemunha ocular da morte de Estevão e gozava das torturas no sentido de apedrejamento. Só que no versículo 9, Paulo tem uma surpresa, porque no versículo 1 adiante vai falar que Paulo ele estava planejando, né? Estava com ódio, ele tentava de alguma forma buscar estratégias para eliminar o povo de Deus. Mas a Bíblia vai dizer aqui, Saulo, mantendo ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que encontrasse algumas daquelas seitas, que no caso eram os cristãos, para que quer homens, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Então perceba que o apóstolo Paulo, que outrora era Paulo normal, né, sem ser apóstolo, vamos dizer assim, sem ser um cristão, ele era perseguidor da igreja. E no versículo que nós lemos, versículo 4, ele ouve uma voz, algo resplandecente aparece junto a ele, alguns teólogos arriscam que ele estava de cavalo, outros tais não arriscam, etc. Mas o certo é que Jesus apareceu para Paulo e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí quando ele pergunta quem é, olha, ele diz assim, quem é, Senhor? Respondeu Jesus: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Louvado seja Deus. Aprendemos já numa aplicação de cerca de 5 minutos, vai passar um pouco mais, que Jesus, ele zela pela sua igreja, e mesmo que algumas pessoas achem que não está atingindo Jesus direto, mas atingir um dos seus, ele entra em provisão. Ele entra demonstrando força, ele entra demonstrando escape, tá? E por isso, na sua onisciência, na sua onipresença e na sua onipotência, ele chega até o Paulo, no caso aqui Saulo, é a mesma pessoa, e fala assim: Saulo, por que tu me persegues? Essa intervenção mostra que a onisciência de Deus não erra, porque Jesus apareceu para ele, confrontou ele, porque sabia que se ele visse
alguma coisa provando que a igreja não está doida, mas que a igreja conhece o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores de fato, Paulo ia se converter. Então Jesus, ele fez isso para uma pessoa específica, se revelou porque ele sabia que outrora o perseguidor ia tornar-se perseguido. Aleluia. Então Paulo, ele tinha essa curiosidade, né? Paulo, ele queria de fato perceber quem eram os cristãos. E Jesus, a sua onisciência, falou assim, olha, vou me apresentar para ele, vou transformar a vida dele e com certeza ele vai dar fruto. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que quando o apóstolo Paulo fica cego cerca de 3 dias e depois vem um profeta, ora por ele, né? Ele começa a trabalhar para o Senhor, né? Então, irmãos, nós não estamos sozinhos. A igreja do Senhor, quanto mais cheia do Espírito Santo, direcionada pelo Espírito Santo, ela não está sozinha. Acontece muitas perseguições ao longo da história da igreja. Muitas coisas terríveis. Mas também acontecem coisas miraculosas, extraordinárias. Eu estou lendo o livro dos mártires e eu estou impactado. Mexe muito comigo, porque vai falar, por exemplo, que os homens, quando foram queimados, eles não sentiam nem o fogo, parece que eles não sentiam nem o fogo queimando eles. De tanta alegria, de eles encontrar com Cristo. Eles estavam intactos, sem mexer. Nós sabemos que quem sente dor fica mexendo, querendo sair do fogo. Eles intactos. Muitos deles, a história narra, que depois de mortos, eles davam glória a Deus. Depois de mortos, eles levantavam a mão para o céu e louvavam a Deus. Coisas extraordinárias aconteciam, né? Teve uma mulher na história da igreja, no livro dos mártires de John Fox, fala que a segunda mulher era tão serva de Deus que ela morreu. O que matou ela foi atropelado por um touro. E tantas outras coisas mais fortes que isso. Então, irmãos, continue no foco, servindo a Jesus, buscando a Jesus. Deus, ele tem poder de transformar Saulos, pessoas perseguidoras, pessoas terríveis, para uma obra específica. É só nós continuar orando, buscando, fazendo a vontade do Senhor. Nosso descanso não é aqui, o nosso conforto não é aqui. Sabendo disso, trabalhando para Jesus, o mais ele vai fazer na nossa vida. Deus abençoe, espero que os irmãos gostaram desse vídeo. Esse é o vídeo 4, se eu não me engano, 4 ou 5, e nós vamos fazer o próximo continuamente, em nome de Jesus. Fiquem espertos, ligados, tá bom? Se você ainda não assistiu os outros vídeos, Deus falando em 5 minutos, mas passa um pouquinho, assista, porque é benção, Deus tem falado conosco. Glórias a Deus.